A história de Qin Shi Huang, o imperador que quis vencer a morte. Essa é a história de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, um homem que mudou o destino de uma civilização inteira e cuja obsessão pelo poder e pela imortalidade criou algumas das maiores obras da história humana. No ano 259 a.C., nasceu um menino chamado Yin Zheng, no turbulento período conhecido como período dos Estados Combatentes. Naquela época, a China não era um único país. Era um mosaico de reinos rivais que viviam em guerra constante. Quando Yin Zheng tinha apenas 13 anos, seu pai morreu. De repente, o garoto tornou-se rei do estado de Qin. Mas ser rei não significava ter controle. O verdadeiro poder estava nas mãos de ministros, generais e conselheiros que governavam em seu nome. E quando finalmente assumiu o poder de verdade, ele mostrou ao mundo que não seria apenas mais um governante. Ele queria tudo. A visão de Yin Zheng era clara: acabar com os reinos rivais e unificar toda a China sob um único império. Durante mais de 200 anos, os estados lutavam entre si. Muitos acreditavam que a unificação era impossível, mas Qin era diferente. Yin Zheng iniciou uma campanha de conquista implacável. Um por um, os reinos começaram a cair. Cada vitória ampliava seu poder. Cada derrota de seus inimigos aproximava um momento histórico. Em 221 a.C., algo que parecia impossível aconteceu. Todos os reinos foram conquistados. Pela primeira vez na história, a China estava unificada. Yin Zheng tomou um novo título. Ele não queria ser apenas rei. Ele declarou-se Qin Shi Huang, primeiro imperador de Qin. Entre suas reformas mais importantes estavam padronização da escrita chinesa, padronização de moedas, padronização de pesos e medidas, construção de uma vasta rede de estradas, criação de um sistema administrativo centralizado. Essas mudanças facilitaram o comércio, a comunicação e o controle do império. Mas o imperador governava com mão de ferro. Ele acreditava que ideias perigosas poderiam destruir seu poder. Por isso ordenou algo chocante: a queima de livros, obras de filosofia, história e política que criticavam o governo, foram destruídas. Muitos estudiosos que se opunham ao imperador foram executados ou enterrados vivos, segundo registros históricos. Para Qin Shi Huang, a estabilidade do império era mais importante que qualquer liberdade intelectual. A Grande Muralha, um escudo contra o norte. No norte do império viviam povos nômades guerreiros, especialmente os Qiongnu, que frequentemente atacavam as fronteiras chinesas. Qin Shi Huang decidiu que precisava de uma solução permanente. Então ele ordenou a construção de uma gigantesca linha de defesa. Essa obra seria conhecida séculos depois como a Grande Muralha da China. Mas há algo importante que muitas pessoas não sabem. A muralha que vemos hoje é, em grande parte, da dinastia Ming-Meuito posterior. O que Qin Shi Huang fez foi conectar e ampliar várias muralhas regionais já existentes, criando uma gigantesca barreira defensiva. Milhões de trabalhadores foram mobilizados. Soldados, camponeses, prisioneiros, escravos. As condições eram brutais. Frio intenso no inverno, calor sufocante no verão, trabalho exaustivo dia e noite. Muitos morreram durante a construção. Mesmo assim, o projeto foi monumental. Centenas de quilômetros de muralhas foram construídos ou reforçados. Era um símbolo do poder absoluto do imperador e da enorme capacidade organizacional de seu império. Mas a muralha não foi o único projeto gigantesco de Qin Shi Huang. Na verdade, seu projeto mais impressionante estava sendo construído em segredo, debaixo da terra. O imperador, obcecado pela imortalidade. Qin Shi Huang tinha tudo: poder, riqueza, um império gigantesco. Mas havia uma coisa que ele não podia controlar: a morte. E isso o aterrorizava. À medida que envelhecia, o imperador tornou-se cada vez mais obcecado pela ideia de viver para sempre. Ele enviou expedições em busca de elixires da imortalidade. Alquimistas e magos prometiam poções milagrosas. Algumas dessas misturas continham mercúrio, que ironicamente acabou piorando sua saúde. Mas sua maior obsessão
não era apenas viver para sempre, era garantir que ele continuasse poderoso, mesmo depois de morrer. Foi então que começou um dos projetos mais extraordinários da história, o Exército de Terracota, a maior descoberta arqueológica do século XX. 8.000 soldados, 130 carruagens, 520 cavalos, feitos de argila, pintados com cores vivas, enterrados ao lado do imperador mais poderoso da China. Perto da atual cidade de Xi'an, o imperador ordenou a construção de um gigantesco complexo funerário. Não seria uma tumba comum, seria um mundo inteiro para acompanhá-lo na vida após a morte. 700.000 trabalhadores, anos de construção. Eles criaram algo nunca visto antes, um exército inteiro de soldados de terracota. O historiador Sima Jin escreveu sobre ela 100 anos depois da morte do imperador. A descrição: um palácio subterrâneo do tamanho de uma cidade, rios de mercúrio, simulando o rio Yangtze e o rio Amarelo, bestas armadas com mecanismos automáticos para matar qualquer intruso, teto com pérolas, representando as estrelas. Por 2.000 anos acharam que era lenda, até que a ciência testou. Em 2005, o arqueólogo Duan Xingbu coletou 4.000 amostras de solo da tumba. Resultado: todas positivas para mercúrio. Em 2020, mediram o ar ao redor. Concentração de mercúrio, 27 nanogramas por metro cúbico. O normal da região é de 5 a 10. A lenda é real e é mortal. A tumba nunca foi aberta. Cientistas estimam que pode haver mais de 100 toneladas de mercúrio lá dentro. Abrir liberaria gás venenoso. Mercúrio causa danos ao sistema nervoso, rins e cérebro. Rachaduras já estão permitindo vapores de mercúrio escaparem para a superfície. Nenhuma tecnologia atual consegue abrir sem destruir o que tem lá dentro. Cada estátua foi moldada com detalhes impressionantes, armaduras realistas, expressões faciais únicas, penteados diferentes, armas verdadeiras de bronze. Até hoje, arqueólogos descobriram mais de 8.000 soldados, além de cavalos, carruagens, generais, arqueiros, oficiais. Cada figura tem tamanho real. E o mais incrível: nenhum rosto é exatamente igual ao outro. É como se cada soldado representasse uma pessoa real do exército imperial. Os soldados eram pintados com cores brilhantes: vermelho, verde, roxo, azul, branco, rosa, cabelos e sobrancelhas pretos. Quando os arqueólogos os desenterraram, em 1974, aconteceu algo trágico. A laca sobre a tinta começou a enrolar em 15 segundos. Em 4 minutos, a pintura se desfez completamente. 2.200 anos de cores, perdidos em minutos, enterrados em solo úmido, ao serem expostos ao ar seco da superfície. A umidade evaporou. A laca que grudava tinta na argila ressecou, rachou e descascou, levando toda a pintura junto. Hoje, pesquisadores usam polímeros especiais para tentar preservar as cores dos guerreiros ainda enterrados. Estima-se que 6.000 soldados ainda estejam debaixo da terra. O objetivo era claro. No além-vida, Qin Shi Huang continuaria governando, protegido por seu próprio exército. Mais de 100 milhões de visitantes desde a abertura do museu. 224 chefes de estado já visitaram. Limite diário de 65.000 visitantes por dia. Xi'an recebeu 306 milhões de turistas em 2024, o que gerou uma receita de 376 bilhões de yuans. O exército de terracota é a principal atração de Xi'an e uma das mais visitadas do mundo. Apesar de suas conquistas impressionantes, Qin Shi Huang não era amado por todos. Seu governo era extremamente rigoroso. Leis severas, trabalhos forçados, punições brutais. Ele também tinha medo constante de assassinatos e conspirações. Historiadores relatam que ele mudava frequentemente de palácio para evitar ataques. Ele queria viver para sempre, mas temia morrer a qualquer momento. Bebia mercúrio líquido, achando que viveria para sempre. O mercúrio o matou, o mesmo elemento que ele achava que o salvaria. Em 210 a.C.,
Durante uma viagem pelo Império, Qin Shi Huang adoeceu gravemente. Ele morreu longe da capital, aos 49 anos. Seus conselheiros temiam que a notícia causasse revoltas. Então tomaram uma decisão bizarra para esconder o cheiro do corpo em decomposição. Colocaram carroças cheias de peixe podre ao redor do caixão durante a viagem de volta. Assim, ninguém perceberia o odor da morte. Mas esconder a morte não salvou o império. Após sua partida, disputas políticas começaram. Seu filho assumiu o trono, mas não tinha a mesma habilidade de liderança. Rebeliões explodiram. Apenas 4 anos após a morte de Qin Shi Huang, a dinastia Qin caiu. O império que ele construiu com tanta força desapareceu rapidamente. Por mais de 2000 anos, o exército de terracota permaneceu enterrado e esquecido. Hoje, o local é considerado Patrimônio Mundial da Unesco, considerado a 8ª maravilha do mundo, e atrai milhões de visitantes. Mas a tumba principal do imperador ainda não foi completamente aberta. Segundo textos antigos, ela conteria rios de mercúrio líquido, mapas do império, armadilhas automáticas. Cientistas detectaram níveis anormais de mercúrio no solo da região, sugerindo que essas histórias podem ter alguma verdade. Por enquanto, a tumba permanece fechada, guardando seus segredos. Qin Shi Huang foi um governante controverso. Para alguns, ele foi um tirano cruel, que governou com medo. Para outros, foi um visionário que lançou as bases da China unificada. Mas uma coisa é inegável: seu impacto foi gigantesco. Ele criou o primeiro império chinês, padronizou sistemas que ainda influenciam a China moderna, iniciou a construção da Grande Muralha, deixou um dos maiores tesouros arqueológicos da história. Seu sonho de imortalidade falhou, mas de certa forma, ele conseguiu. Mais de 2200 anos depois, o mundo ainda fala sobre ele. Seu exército continua de guarda, e seu nome permanece gravado na história. Enquanto seu exército de terracota continuar de pé, Qin Shi Huang nunca será realmente esquecido. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e até a próxima história.